pessoal, espero que todo mundo esteja bem. E antes de começar esse vídeo, eu peço a todos que deem um like se vocês gostarem do vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos, façam seus comentários e sugestões e inscrevam-se em meu canal. Então, mais um dia, acabando de sair aqui do meu trabalho. Clima absolutamente perfeito do meu ponto de vista. Adoro quando o clima tá assim, muito gostoso. Então, pessoal, hoje eu vou falar de um assunto muito interessante que eu acho que em comparação com o Brasil, né? O que acontece aqui no Canadá em relação à legislação de carros, né? Na hora que você vai dirigir. É muito engraçado, eu acho muito engraçado o jeito aqui, parece, cada cidade tem, eu sinto que cada cidade tem sua própria legislação. Como eu moro em Gatineau e fico entre Gatineau e Ottawa, eu vejo algumas diferenças aqui. E esses últimos dias eu ouvi dizer que estão querendo adotar drones para multar as pessoas no Rio de Janeiro. Então eu vou fazer uma comparação. Eu achei isso assim, um cúmulo do absurdo, né? Porque aqui no Canadá, as multas, elas são mais educativas, né? Eles trabalham aqui de uma forma mais para educar o motorista do que, na verdade, querer multar e fazer daqui uma indústria de multas. É lógico que às vezes eu sinto que isso também acontece aqui, eu acho que isso é de qualquer país, né? Mas eu vejo uma certa diferença, porque eu sinto que aqui, igual a polícia, se ela tiver que multar antes, ela vai conversar com você, te explicar o seu erro. Eles param a gente, né? Nunca me pararam, graças a Deus, mas eu já estive em situações de estar dentro de um carro que foi parado. E é assim que eles funcionam. Eles pegam, conversam com a gente, são tranquilos, aplicam às vezes só uma advertência e, no caso, dependendo da situação, eles vão te aplicar a multa. Mas no meu ponto de vista, parece que o que eu já senti é o seguinte: a legislação funciona diferente aqui para cada cidade, cada município, né? Porque eu falo disso como assim, como que eu posso explicar? Às vezes eu preciso estacionar o carro na rua. Então, em Gatineau, em certas ruas, a gente não tem tempo determinado para estacionar. E em Ottawa, existe uma lei que você pode estacionar no máximo até 3 horas em determinado local. Então, se você passar daquelas 3 horas e alguém denunciar que você está ali há mais de 3 horas, eles vão lá e te multam. E outro sistema que eles têm aqui, dependendo se a rua for muito movimentada, eles marcam os carros no pneu e você então tem que ficar tirando o seu carro do lugar e pondo em outro. Se você trabalha num lugar muito movimentado e precisa deixar o seu carro na rua, a cada 3 horas, a cada 2, 1 hora, dependendo da placa que a gente tem, né, na rua, você vai ter que mudar o seu carro de lugar para dar aquela preferência para o outro motorista, né? Mas às vezes tem ruas muito calmas que a gente acaba parando e deixando lá sem placa nenhuma e tudo. Mas se algum morador te denunciar, e esse tipo de coisa acontece aqui, dos fofoquinhas, os fofoquinhas vão lá e ligam pra polícia pra eles simplesmente multarem o seu carro e deixar uma multinha bonita pra vocês, né? Isso acontece com muita frequência aqui, quando as pessoas não respeitam as leis, né? Então, em comparação com o Brasil, é isso. Eu não sei se aqui
tão logo vai chegar algum momento de ter a situação de ter drones multando. Acho que aqui ainda não é uma cidade tão grande para isso, né? A polícia ainda tem muito controle, o tempo todo eles estão fazendo policiamento. E o mais interessante aqui, pessoal, é que quando o sinal de pare, a gente tem o sinal de pare, você tem que realmente respeitar o sinal de pare. Porque não é igual ao Brasil. No Brasil a gente sabe que o sinal de pare tá ali, às vezes você dá aquela paradinha rapidinha, olha para um lado pro outro, nem olha para um lado pro outro, né? Sabe que não tá vindo ninguém, você vai. Aqui no Canadá não funciona assim. Se você não parar no sinal de pare, eu não sei de onde brota polícia para te dar aquela multinha gostosa. Então isso daí é uma coisa que vocês têm que ter atenção também. Vindo para cá para dirigir, sinal de pare ele tem que ser simplesmente respeitado. É parar mesmo, olhar para um lado, para o outro com todo cuidado. E aí sim, se nenhum carro vier, você pode passar. Fora isso, pode ter certeza que eu não sei da onde que a polícia brota. Não é um caso só que eu já ouvi, mas são vários casos, às vezes, que acontecem, né? Da pessoa infringir a lei, fazer aquela rapidinha lá, como a gente tem costume no Brasil. Infelizmente, o negócio acontecer. Eles brotam. Aqui a gente brinca que eles brotam do nada. Outra coisa que acontece aqui é que quando você tem uma conversão à direita e você tem um sinal vermelho, se não houver placa alguma informando que você não pode fazer conversão à direita, você tem todo o direito de fazer a conversão à direita, desde que você tenha cuidado para fazê-lo. Então, assim como no sinal de pare, você tem que parar, ver se vem algum carro, né? Se tem algum pedestre. Se tiver pedestre, o pedestre sempre tem a preferência, você tem que parar para ele. Mas se tudo tiver ok, não tiver nenhum sinal de pare, nenhum sinal de proibida conversão à direita, quando o sinal tiver vermelho, você pode fazer tranquilamente essa conversão. E da mesma forma como pare, se você desrespeitar, a polícia vai brotar de algum lugar. Sempre tem, sempre tem. A mesma coisa para essas linhas contínuas que a gente tem aqui, né? E as linhas, esqueci como fala o nome delas. A contínua, né? Que é a paralela, e a outra que corta, essas pequenininhas. Se você, por exemplo, aqui agora, se eu passar para a direita e tiver uma linha contínua, eu estou infringindo a lei. Se tiver a polícia vai acionar o alarme, vai atrás de mim para eu poder dar satisfação do que está acontecendo, por que eu fiz aquilo, se eu não tenho conhecimento da lei, né? Então isso é muito importante da gente saber. Aqui a gente tem que andar bem na linha mesmo, porque senão a situação fica feia para o nosso lado. As multas são bem pesadas. Multa, por exemplo, para estacionamento na rua, essa é cerca de, no mínimo, $50 que você vai pagar. Então eu acho uma multa pesada, né? Porque você ultrapassou o limite. Então aqui a gente tem tudo muito bem sinalizado. Todos os lugares, vocês podem ver que a gente tem muita placa de sinalização explicando. Aqui, ó, placa de pedestre, você tem que dar preferência para ele. E então é isso, pessoal. A gente tem que ficar muito atento com relação à questão de dirigir aqui no Canadá. Quando você já vem com carteira do Brasil, fica tudo muito mais fácil, porque você só traz a sua experiência de lá, não precisa começar do zero.
Cada cidade também vai ser de uma forma, cada província vai funcionar de uma forma. E como eu já vim com carteira do Brasil de muitos anos, eu não precisei fazer tudo desde o princípio. Mas tem gente que faz do princípio. Eu sei que em Ontário é mais complicado de se tirar a carteira desde o princípio. Você precisa de tempo, você tem determinados horários que pode dirigir, às vezes dirigir com um motorista experiente do lado. Então, se você tem a vontade de chegar no Canadá já com a carta na mão, né, para você só tirar, é muito simples de se fazer. Já venha com essa experiência do Brasil, que é muito mais fácil do que você deixar para depois, tá? Então, essa é minha dica de hoje, meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, deixem seu like se vocês gostaram, façam comentários e sugestões, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal. Até mais, pessoal. E aí, Canadá? Beijão pra vocês. Tchau.